Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre como a Pandorinha veio parar na minha casa, como que eu tomei essa decisão, por que que eu escolhi ter um bulldog e essa coisinha veio parar aqui, depois da vinheta. Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, como sempre. E hoje eu vim contar pra vocês a história da Pandora. Vocês me pediram a história da Pandora e da Cleo. Depois eu vou fazer o vídeo da Cleo, se vocês quiserem, né? Já comenta aqui embaixo se você quer que eu conte a história da Cleo. Mas a Pandora é minha primogênita, foi a que veio primeiro. Então eu vou contar por que que eu resolvi ter um bulldog, como que foi a compra da Pandora e tudo sobre ela. E ela tá desconfortável no meu colo, então eu vou liberar ela, mas só pra vocês saberem que essa aqui é a Pandora. A cachorra mais fofa do mundo inteiro e que mais ronca também. Eu fiz um vídeo aqui de raças mais complicadas pra você criar. E o Bulldog está na lista, porque realmente Bulldog não é dos cachorros mais fáceis pra você ter em casa. É um cachorro com muitos problemas de saúde, é um cachorro que gasta muito dinheiro, é um cachorro que tem problema de pele, não suporta calor, você tem que ficar com o ar-condicionado ligado toda hora. Enfim, pelo até não poder mais, várias desvantagens do Bulldog, né? Por que eu resolvi ter um Bulldog então, já que tem tanta desvantagem? Vou explicar pra vocês como foi a minha saga até chegar na Pandora. A minha labradora morreu, ela tinha falecido aos 11 anos e eu ainda morava com meus pais. Meus pais não queriam de jeito nenhum outro cachorro, porque eles sabiam que também caía nas costas deles, eles não queriam cuidar, não queriam gastar dinheiro, e eu tive que aceitar o fato de que eu não poderia ter um cachorro na casa dos meus pais. Isso demorou mais ou menos 2 anos até eu conseguir sair de casa para finalmente realizar o sonho do cachorro próprio. E nesses 2 anos eu pesquisava a raça, coletava material, o Tudo Sobre Cachorros ainda não existia, e eu ia coletando e buscando informações e pesquisando muito sobre as raças. Eu encasquetei com Pug, porque na verdade eu sempre tive uma queda por cachorros braquicefálicos. Esses cachorros com a cara amassada, cheio de ruga, eu sempre tive uma queda por esses cachorros. E eu já estava decidida que o Pug seria o cachorro que eu ia ter quando eu saísse de casa. Pois bem, eu saí de casa e eu trabalhava muitas horas por dia, longe de casa, e fiquei morrendo de medo de ter um cachorro e morar sozinha e trabalhar fora. Fiquei morrendo de medo e não tive um cachorro imediatamente. Eu esperei 1 ano pra finalmente ter um cachorro, tomar essa coragem de ter um cachorro. Na época o meu pensamento foi, bom, eu tenho um site sobre cachorro, o Tudo Sobre Cachorro já existia, eu tenho um site sobre cachorro, eu falo de cachorro o tempo todo, eu preciso ter um cachorro. E eu moro sozinha, isso não vai mudar. E eu preciso de um cachorro, como é que eu faço um site sobre cachorro e não tenho um cachorro em casa? Fora que eu sou apaixonada, era meu sonho ter outro cachorro depois que a Preta morreu. E aí eu resolvi que eu ia tentar. Na minha cabeça, se não desse certo, se o cachorro sofresse demais ou se não desse certo, eu ia tentar uma segunda alternativa. Ou eu ia colocar o cachorro numa creche, ou eu ia ter um segundo cachorro pra fazer companhia, ou eu ia me desfazer do cachorro pra que esse cachorro fosse mais feliz tendo mais companhia. Então eu tinha essa consciência de que podia ser que não desse certo. Eu comecei a pesquisar ainda mais sobre Pug, na época que eu queria realmente ter um cachorro, e eu vi que o Pug tinha muito problema de saúde, e o que mais me assustou no Pug foi que eu comecei a ver alguns casos de Pugs que perdem o olho. Eles brincando ou bate a cabeça, acontece alguma coisa, o olho sai da órbita e fica pendurado. E eu conheci alguns Pugs sem um dos olhos e comecei a ver vários casos assim na internet. E aí eu descartei, porque eu falei, cara, não tem estrutura emocional, psicológica, física pra lidar com essa situação. Eu não sei nem o que eu faria se eu visse meu cachorro com o olho pendurado. Aí eu descartei o Pug, eu falei, não tem como, não dá, Pug, realmente não vai dar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Bulldog francês, que era uma raça que eu nunca tinha pesquisado, uma raça que eu nunca tinha cogitado ter, assim, não tinha passado pela minha cabeça.
eu comecei a pesquisar o Bulldog francês, que bem ou mal é parecido com o Pug, no sentido de ser amassadinho, ser pequeno e tudo. E também no sentido de ser um cachorro que pudesse se adaptar ao meu apartamento. Na época eu morava num apartamento de 50 metros quadrados, era um quarto, uma sala, uma cozinha e era isso o apartamento. Então eu não podia me dar o luxo de ter um cachorro maior. Antes de eu começar a pesquisar os criadores de Bulldog francês na época, eu comecei a pesquisar muito vira-lata para adoção, porque a minha prioridade, o meu foco na época era adotar. Eu queria adotar um vira-lata porque estaria salvando uma vida, estaria fazendo bem, seria muito melhor. E eu comecei a pesquisar. Eu fiquei 3 meses acompanhando grupos de Facebook, falei com amigas minhas que trabalham em ONGs, se tiver um vira-lata me avisa. E pesquisando muito, procurando esse cachorro. Só que eu tava um pouco específica, porque eu queria uma fêmea, porque vocês sabem que eu costumo ter fêmeas, eu prefiro ter fêmeas. Eu queria um cachorro que não crescesse muito, porque eu morava num apartamento muito pequeno e eu não sabia como ia ser minha vida dali pra frente. Eu não sabia se um dia eu ia me mudar pra um lugar maior, não tinha nenhuma projeção disso. Então eu precisava de um cachorro que ficasse realmente pequeno. E o vira-lata é difícil você conseguir prever. Normalmente são de porte médio, no mínimo. E quando você tem assim, você conhece a mãe é super pequenininha e a chance de ficar pequena é enorme e tem filhotinho, eles acabam no mesmo segundo. Na época eu até brincava que era mais fácil, tava ficando mais fácil adotar uma criança do que adotar uma vira-lata fêmea filhote, pequena. Então foi muito difícil, eu não achei. Quando eu achava um filhote que eu não sabia se ia ficar grande, eu não tinha coragem de pegar, justamente porque meu apartamento era muito pequeno e eu não queria correr esse risco de ter um cachorro que não fosse ficar feliz num apartamento tão pequeno. E aí eu desisti, porque eu falei, tá muito difícil, realmente, eu tava ansiosa, né, eu sou muito imediatista, e mesmo assim eu já tava esperando 2 anos pra me mudar, 1 ano dentro do apartamento tomando coragem, e aí mais 3 meses pesquisando vira-lata, falei, deixa, eu vou comprar um cachorro pequeno porque eu tenho a garantia de que ele vai ser pequeno. Eu resolvi pesquisar os criadores de Bulldog francês. Pesquisei muito, eu queria um Bulldog francês creme, também era uma coisa que eu resolvi na época. Eu pesquisei que o Bulldog francês creme é o Bulldog que mais tem problema de saúde, porque o Bulldog francês creme, na verdade, ele é o fulvo, que é aquele que tem uma cor de fígado, assim, com o rosto preto. Ele é o fulvo diluído até chegar no creme. Então ele é muito recessivo. Ele é o recessivo do recessivo do recessivo. Isso significa que ele tem muitos problemas de saúde, porque os problemas de saúde dos cachorros, quando você junta recessivo com recessivo, a tendência é que esses problemas genéticos vão se perpetuando. Então eu já sabia que o Bulldog francês creme era o mais frágil de saúde. Não é à toa que eu tenho um Bulldog francês creme e tem atopia. Eu já estava preparada para ter problemas de saúde com o cachorro. Mas eu queria um Bulldog francês creme, assim, eu encasquetei, porque uma vez eu vi uma foto de um filhote creme e eu fiquei louca. Eu falei, nossa, preciso de um cachorro igual a esse. Fiquei louca. Então, eu achei um criador que criava, em sua maioria, creme. Inclusive, hoje eu nem costumo indicar muito, porque os cremes são os que mais têm problema de saúde. Então, eu acho que se um criador realmente é preocupado com a saúde da raça, ele vai ter bulldogs tigrados, principalmente, que são os mais resistentes. Enfim, esse criador só tinha creme. Na época, isso tem 5 anos, eu adorei o criador, eu vi várias fotos, ele me mandou foto das instalações dele, das fêmeas, dos machos, e tinha uma ninhada disponível. E aí eu vi a Pandora com 1 semana de vida numa foto. Eu vou colocar a foto aqui, gente, porque assim, vocês vão entender o que eu tô dizendo. E aí ele falou, essa cachorra, ela tá reservada. E o rapaz me deu um cheque. Se esse cheque não compensar, ela vai ficar livre, porque eu dei pra ele até sexta-feira pra pagar o sinal. Porque você dava 50% de entrada, né, e 50% quando você pegasse o cachorro. A Pandora já estava reservada para outra pessoa. Inclusive, o nome dela era Lola. Curiosidade, né? O nome dela era Lola. O cheque do cara voltou e a cachorra ficou disponível. Ele falou, o cheque dele voltou. Se você pagar o sinal hoje, ela fica reservada para você.
Aí eu falei, me passa sua conta agora. Gente, as fotos, tipo assim, não tem como... Não tem como resistir. Nossa, é jogo baixo mesmo, jogo baixo. Parecia um leitão, assim, muito fofa, muito. Aí eu paguei o sinal. Na época, eu sei que vocês vão perguntar isso, então eu já vou dizer. Na época a Pandora custou 4 mil e eu paguei 2 mil de sinal. Isso tem 5 anos, então com certeza, num criador bom, num criador sério. E esse cara é muito bom, inclusive hoje em dia ele tem bulldogs tigrados e malhados e de várias cores. Mas hoje em dia seria bem mais caro. 4 mil na época era um bulldog num preço, assim, de um criador bom. E aí eu fui buscar a Pandora no Espírito Santo, peguei ela lá no aeroporto, me apaixonei no momento que eu olhei pra ela era desse tamanho. Eu me apaixonei perdidamente e aí eu paguei o resto pra ele, né, o resto do valor dela e trouxe ela pra casa. Então, foi por isso. É por isso que eu tenho um bulldog, por isso que eu escolhi a Pandora e foi assim que a Pandora veio parar na minha vida. E com certeza foi a melhor decisão que eu tomei até hoje, porque deu tudo certo. Acabou que a Pandora ficou muito independente, eu trabalhava fora muitas horas por dia, ela ficava sozinha muitas horas por dia. Eu instalei uma câmera na minha cozinha pra monitorar como é que ela tava. Eu ficava morrendo no trabalho, pensando se estava tudo bem com ela. Mas deu tudo certo, ela se tornou um cachorro super independente, ela nunca sofreu por conta de ficar sozinha, ela sempre lidou super bem com isso, ela sempre teve uma vida maravilhosa. Quando eu notei que ela estava muito quietinha, mais deprimidinha, eu notei que ela não brincava tanto, 1 ano depois que eu vi que ela precisava ter uma vida um pouco melhor, então eu resolvi ter um segundo cachorro, e aí veio a Cleo, que eu vou contar a história no outro vídeo, se vocês quiserem. Mas a história da Pandora é essa, no final deu tudo certo. Mas o importante é deixar frisado aqui, que eu tomei uma decisão consciente em todas as etapas. Eu pesquisei muito a raça, eu pesquisei muito os problemas de saúde que eu poderia enfrentar, eu pesquisei muito a questão financeira que esse cachorro poderia me acarretar, principalmente imprevistos. Quando o nosso dinheiro é muito contado, é perigoso ter um cachorro, porque cachorros são seres vivos, eles podem ficar doentes a qualquer momento, né? Só eu sei quanto eu já gastei com a Pandora, com pedra na bexiga, otite, a própria atopia, dermatites. Só eu sei o que eu já gastei com essa cachorra. Então, quando você tem dinheiro muito apertado, você não tá preparado pra imprevisto. Então eu tava preparada pra tudo, eu tava preparada pra gastar o dinheiro se precisasse, eu tava preparada pra cuidar dela, eu tava preparada pra abrir mão dela se não desse certa adaptação, por conta de eu trabalhar fora. Então eu acho que o mais importante de tudo, como eu sempre falo aqui no canal, é você tomar uma decisão consciente. Não importa qual seja, tenha consciência do que você está fazendo, pesquise muito para que você não se arrependa, né? Que a ideia é que você tenha um cachorro para sua vida ficar melhor, para você ter uma vida mais gostosa, prazerosa ao lado de um cão que só quem tem entende. Hoje eu digo que foi a melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida. Eu ainda vou ter um vira-lata, agora eu moro num apartamento bem melhor, agora eu fico em casa o dia todo para poder passear mais, para poder dar mais atenção. Eu ainda vou ter um SRDzinho adotado. Por enquanto, eu tenho a Pandora e a Cleo, não pretendo ter um terceiro cachorro, então um próximo cachorro só na próxima geração. Mas é isso, essa é a história da Pandora. E se você quiser ver a história da Cleo, comenta aqui embaixo se você quer saber como que a Cleo chegou na minha vida. E pra ver fotinhos lindas da Pandora, da Cleo e ver várias dicas que eu dou só lá, corre no Instagram e me segue, @LinaMedina. Beijo, fui!